Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio, dando início a um novo tema, Antiguidade Clássica. Hoje a gente começa a falar da Antiguidade Ocidental, mais conhecida pela expressão Antiguidade Clássica, que se refere aí ao conjunto da história grega e romana. História essa que está intimamente relacionada. Tá? Então a gente começa a falar sobre a Grécia, um assunto que interessa muita gente, principalmente pelas franquias aí da cultura pop, como Percy Jackson, Ladrão de Raios, enfim. Então essa cultura é uma cultura que permeia a nossa cultura contemporânea ainda, e por isso muita gente gosta, sinceramente se interessa. Tá? Só que a gente vai ter uma abordagem diferente daquela que normalmente os alunos veem no sexto ano e que está muito focada ali em falar dos deuses e o que cada deus fazia, qual era a função de cada um, os mitos, as lendas. A gente vai passar um pouquinho ao largo disso e vamos dar uma certa ênfase para os aspectos políticos, econômicos, culturais da história grega. Tá? Então vamos lá. Eu não gosto de uma corrente que alguns historiadores já antiquados do passado utilizavam chamado determinismo geográfico. O que é determinismo geográfico? É dizer que a história de um povo, de uma sociedade, ela é completamente determinada e explicada pelas suas características geográficas. Eu não concordo muito com essa visão, não é a visão que eu adoto. Tá? A geografia de um lugar não explica tudo. Saber como um lugar é, se lá é quente, se lá é frio, isso não explica como funciona a cultura, a organização da sociedade, enfim. Tá? Mas não dá para ignorar que muitas vezes as características geográficas de uma região modificam alguns dos fatores de funcionamento dessa sociedade. É o caso da Grécia. Tá? No caso da história grega, da história grega antiga, é muito importante conhecer um pouquinho melhor a geografia da região, porque isso acaba ajudando a explicar algumas características políticas. Não explica tudo, mas ajuda a explicar alguma coisa. Primeira característica, a Grécia ela tinha um relevo montanhoso e acidentado. O que eu quero dizer com isso? Muitas escarpas, muitas falésias, enfim, muitos acidentes geográficos no terreno, que não tornavam fácil, não tornavam propícia a comunicação por via terrestre entre as diferentes regiões da Grécia. Tá? Além disso, havia uma certa escassez de terras férteis, justamente porque a gente está falando de terrenos montanhosos. Então é muito difícil, às vezes, você fazer o plantio numa área muito escarpada. Tá? De forma concomitante, a gente tem enseadas abundantes, muitas ilhas e uma longa faixa litorânea, ou seja, tudo na geografia da Grécia falava: não olha para a terra, olha para o mar. E é isso que os gregos vão fazer. Eles vão olhar para o mar, tá? Principalmente o mar Egeu. É em torno do mar Egeu, essa região central aqui do nosso mapa, que a maior parte da história grega vai se desenrolar. Tá? E não sei se você já está reparando, o nosso mapa ele é todo coloridinho, ele tem várias cores aqui. E o que essas várias cores representam para a gente? Diferentes regiões da Grécia. Tá? E essas diferentes regiões, elas muitas vezes vão ter comportamentos distintos e isso pode inclusive trazer alguns conflitos entre uma região e outra. Tá? Então vamos lá. Existe uma área inicial da Grécia, que é a chamada área, a Grécia continental. É a área que você está vendo em verde aí no seu mapa. Tá? A Grécia continental tem esse nome porque ela está mais diretamente ligada ao continente europeu, por isso Grécia continental. Tem uma área em rosa no mapa, chamada de Grécia peninsular. Por que peninsular? Aí você tem que se lembrar das suas aulas de geografia, tá? De relevo, e saber que quando você tem uma área que poderia ser uma ilha, a não ser por um pequeno trecho de terra que a interliga ao resto do continente, então isso não vai ser uma ilha, vai ser uma península. Tá? O nome que se usava em latim para falar de ilha era ínsula. Tá? Então, quando você tem ilhas, a gente tem ínsula. Quando é quase uma ilha, tá? Mas ela tem uma pequena ligação terrestre com o resto do continente, é uma península. Então, temos a Grécia continental e ligada a ela por um estreito braço de terra, a gente tem a chamada Península do Peloponeso. Tá? E aí, nessa península do Peloponeso é que vai se localizar a polis de Esparta, né? E isso vai ter relação com a chamada Guerra do Peloponeso, coisa que a gente vai ver lá na frente, não precisamos nos antecipar agora. Então, primeira região, Grécia continental, é a área verde. Segunda região, Grécia peninsular, é a área rosa. Tá? As ilhas são a chamada Grécia insular.
Tá? São muitas ilhas, a Grécia era um arquipélago, né, tinha na formação da Grécia ali uma série de arquipélagos muito importantes, e existe essa área amarela do mapa, que pode ser chamada de Grécia Oriental ou de Grécia Asiática. Tá? Não está dando para ver muito bem no mapa, mas aqui nesse cantinho, tá? Inclusive o mapa corta isso. Isso aqui é a bota da Itália. Isso aqui é como se fosse o pezinho da Itália, o sul da Península Italiana. Tá? Esse pedacinho aqui que eu acabei riscando no mapa todo, né? Isso aqui era a chamada Magna Grécia. Então a gente tinha, olha que bagunça que eu fiz. De nada adiantou isso aqui que eu fiz, né? Professor bagunceiro complica a vida do aluno. Deixa eu apagar aqui assim que eu conseguir apagar, porque o tablet não me ajuda. Vamos lá, agora sim, apagar tudo. Então, esse pedaço aqui, tá? Que não está constando no nosso mapa, ele está cortado, embora fique na Península Itálica, teve, a princípio, colonização grega. Tá? Lá no período em que a Grécia começa a partir, né, as polis gregas começam a partir em busca de colônias em torno do mar Mediterrâneo, a gente vai ter um processo de colonização do sul da Península Itálica, e aí a gente vai ter uma grande faixa de terra no sul da Península Itálica chamada de Magna Grécia, ou Grande Grécia. Tá? Embora não fosse o núcleo original de povoamento que a gente chama de Grécia, mas o nome que se deu aí foi de Magna Grécia. Então, a princípio, todo mundo concorda com 4 partes compondo o território grego antigo: continental, insular, peninsular e asiático oriental, e alguns também acrescentam aí o território da chamada Magna Grécia. Agora sim, a gente pode ir para o próximo slide. Quando a gente fala de Grécia, hoje, na Grécia Antiga, dá uma falsa ideia, uma falsa impressão de que havia uma certa unidade, de que havia um império, um grande país chamado Grécia, formado por várias cidades. Isso não existia. Nunca houve, na Antiguidade, um país chamado Grécia. Aqui, assim como, por exemplo, no caso da Fenícia, a gente vai ter aquele sistema de cidades-estados. Tá? Cidades, né, é a circunscrição territorial de uma cidade, mas que tem a independência, a autonomia, a soberania que teria um país. Imagina, por exemplo, que amanhã a cidade do Rio de Janeiro vira um país independente. Sim, uma cidade que virou um país inteiro, tá? Com um dinheiro diferente do resto do Brasil, com leis diferentes do resto do Brasil, enfim, com formas de governo diferentes. Era mais ou menos isso que acontecia lá na Grécia Antiga. Cada cidade era como se fosse um país completo, inteirinho, com todas as coisas que um país normalmente tem: o seu próprio dinheiro, o seu próprio exército, suas próprias formas de governo, distinta das demais. Tá? Então, quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente está falando, na verdade, de uma verdadeira colcha de retalhos. Guarda na cabeça essa metáfora aí da colcha de retalhos, tá? Diferentes cores, diferentes formatos, diferentes texturas, mas que formam um todo, que não é homogêneo, mas que tem alguma interligação. Tá? Por que a gente fala então de uma Grécia Antiga? Tá? Como se houvesse supostamente uma unidade. É porque, embora tivéssemos falando aqui de uma certa independência em termos políticos, tá? Havia uma origem histórica comum para esses povos da Grécia. Tá? Os povos que compunham a Grécia, as cidades ali que compunham a Grécia, elas eram, em geral, descendentes desses 4 povos aqui: aqueus, eólios, jônios e dórios. Tá? Esses 4 povos, eles começaram a chegar na área que a gente chama de Grécia Antiga ainda no período pré-homérico. Calma, a gente vai ver o que é período pré-homérico daqui a pouco. Tá? Começam a povoar, a colonizar ali no período pré-homérico, e alguns povos chegam um pouquinho depois ali no homérico. Tá? Então, a gente fala de uma Grécia como se fosse uma coisa só, porque na verdade são os mesmos povos que vão dar origem a todas as várias cidades, dezenas, centenas de cidades que formavam a Grécia Antiga. Tá? De forma geral, os gregos não chamavam o seu país de Grécia. Tá? Em grego, Grécia é chamado de Elas. Tá? Em português, a gente traduz Elas para Hélade. Tá? Atualmente, inclusive, o nome que a Grécia tem em grego é Hellas também. Tá? Eles não usam, por exemplo, Greece. Greece seria em inglês. Tá? Grécia é em português. Então, eles usam o nome em grego, o nome original, Elas. Tá? Em português, a gente traduz Elas para Hélade. Os habitantes da Hélade, eles se autodenominavam de
helenos. É por isso que muitas vezes você vai ouvir alguém falar alguma coisa sobre Grécia e você escuta falar de helenismo, helênico. Tem a ver justamente com isso. Os gregos eles se denominavam de helenos. O habitante da Hélade, da Hellas, era um heleno. Tá? Heleno não é simplesmente o sujeito que nasceu e vive naquela região, mas sim abrange um conjunto de valores e características culturais, tais quais idioma, costumes, religião. Então não é só você nasceu naquela região e ponto final. Você nasceu naquela região e compartilha daquela cultura. Por isso você é heleno. Você não é heleno só porque nasceu em Atenas, só porque nasceu em Esparta. Você é heleno porque nasceu ali e compartilha daquele idioma, cultua aqueles mesmos deuses, tem os mesmos costumes, realiza os mesmos rituais, usa o mesmo vestuário. Tá? Todo mundo que não era heleno, aos olhos dos gregos, era chamado de bárbaro. Uma das explicações para a origem do termo bárbaro é que, no entender dos gregos, a língua deles era linda, maravilhosa, perfeita e super fácil de entender. E as outras línguas eram completamente incompreensíveis. Olha que ironia do destino, né? Hoje em dia, em português, a gente tem um ditado que é assim, você não está me entendendo por quê? Eu estou falando grego? Ou seja, como se falar grego fosse uma coisa muito complexa. Na visão dos próprios gregos, grego era uma língua super simples, super compreensível. Incompreensíveis eram as outras línguas. E quem falava essas outras línguas, na visão dos gregos, falava barulhos incompreensíveis. Bar, bar, bar. Né? E aí, bar, 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 teria dado origem ao termo bárbaros. Tá? Então, bárbaro é todo aquele que não é grego, que não é heleno. Ou seja, que não tem os mesmos costumes, a mesma religião e, principalmente, o mesmo idioma. Tá? Vamos ver se a gente consegue resolver uma questãozinha aí a partir dessa noção de unidade da Grécia a partir do idioma, mas de fragmentação política enfim, administrativa. A partir do século 7 a.C., muitas comunidades nas ilhas, na Grécia continental, nas costas da Turquia e na Itália, que na Itália, quando ele está falando da Magna Grécia, construíram grandes templos destinados a deuses específicos, os deuses de cada cidade. Havia isso. Todos os deuses eram cultuados em toda a Grécia, mas cada cidade tinha um deus de predileção, de preferência. Obviamente, a cidade de Atenas cultuava a deusa Atena, tá? Ou Atena, segundo alguns gostam de pronunciar, aí mais fiel à pronúncia original da língua grega. As construções de templos foram verdadeiramente monumentais, tornaram-se as novas moradias dos deuses. Não eram mais deuses de uma família aristocrática ou de uma etnia, mas de uma polis. Eram os deuses da comunidade como um todo. A religião surgiu assim como um fator aglutinador das forças cooperativas da polis. Guarda essa última frase, ela te dá a resposta da questão. Tá? O que é aglutinador? Aglutinador vem de aglutinar. Aglutinar significa unir, juntar, reunir. Vamos lá. Questão da Unesp. Segundo o texto, um papel fundamental da religião na Grécia Antiga foi o de, letra A, eliminar diferenças étnicas e sociais e permitir a igualdade social, ou seja, na Grécia não tem mais rico e pobre. Todo mundo é igual? Absolutamente errado e absurdo. À medida que a gente vai se aprofundando no estudo da Grécia, você vai ver que várias das cidades, várias das polis gregas eram completamente hierarquizadas, com estratificação muito rígida. Se a gente falar, por exemplo, de Esparta, em Esparta a diferença entre os indivíduos da elite e os indivíduos comuns, né, da sociedade era quase que intransponível. Então não tem igualdade social quando se fala de Grécia. E não é disso que o texto fala. Ele fala de união, mas não de igualdade. União na diferença. Tá? Letra B. Estabelecer identidade e vínculos comunitários e unificar crenças. É a resposta, né, gente? Percebe aí que muito da nossa identidade ela é formada pelo nosso idioma, é formada pelos nossos costumes e é formada também pela nossa religião, pelas nossas crenças. Então, existe aqui essa noção de que a identidade está associada à religião, e isso era um dos fatores, uma das características para um heleno se considerar heleno, acreditar naqueles mesmos deuses. Fala aí na letra C que a religião tinha a função de impedir a persistência do paganismo e afirmar os valores cristãos. Não, na verdade, a religião grega é exatamente a definição do que nós chamamos de
paganismo. É muitas vezes comum você perguntar assim, professor, quem acredita em Cristo é cristão, quem acredita em Maomé é islâmico, muçulmano, tá? Quem acredita na antiga religião hebraica é judeu. E quem acreditava na religião grega era o quê? Qual é o nome que se dá para essa religião grega? Tem um nome? O nome que a gente dá para a religião grega não era um nome que os próprios gregos usavam, não. Para os gregos era só religião. Era a única que existia, era a única válida. Nós, cristãos, é que passamos a chamar a religião grega de pagã. Pagã era a religião não cristã quando o cristianismo surge. Tá? Então, os romanos eram chamados de pagãos, os gregos eram chamados de pagãos. Tá? Letra D. Então a letra C está errada. A letra D. Eliminar a integração política, militar e cultural entre as cidades e estados. Não, a religião ela não eliminou, porque na verdade essa integração nunca existiu. Você só pode eliminar uma coisa que já tenha previamente existido. Se você talvez me dissesse na letra D que a religião impediu a integração política, militar, cultural, estaria errado. Mas não tão errado quanto dizer que eliminou, porque eliminar pressupõe a prévia existência de uma coisa que a gente sabe que na prática nunca existiu, então a letra D também está absurda. Letra E, valorizar as crenças aristocráticas e eliminar as formas de culto populares. Não, a religião grega, a crença em Atena, ou Atená, enfim, em Apolo, em Zeus, tudo isso, né, em Dionísio, tudo isso eram crenças populares também, elas não eram crenças só aristocráticas, não. Então, letra A, letra C, letra D e letra E estão erradas. A letra B, quando fala aí de identidade e vínculo, tá? De unificar, é exatamente o sentido que o texto dá aqui, ó, quando ele fala em aglutinar. Aglutinar é unificar. Tá? Então, você já percebe que, inclusive, tem um termo sinônimo aqui, justamente na opção de resposta, que é a correta. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo, letra B era o gabarito aí da questão da Unesp, tá? Quem planeja futuramente fazer vestibular para fora do Rio, aqui no estado do Rio não é muito comum se cobrar Grécia e Roma. Na UERJ, por exemplo, não se cobra, de forma alguma, não se cobra Grécia e Roma, você não verá no vestibular da UERJ nunca uma questão de Grécia e Roma. No Enem é muito raro, mas pode acontecer. Em universidades particulares como PUC, FGV, ESPM, pode aparecer também, mas também não é muito comum. Agora, nas universidades de São Paulo, se você pretende um dia fazer vestibular e estudar em São Paulo ou lá para o sul do Brasil, é muito comum sim. Sempre tem uma questão de antiguidade clássica em toda a prova. Às vezes tem uma questão de antiguidade oriental também. Então, para quem está pensando aí, visando esses vestibulares de fora do Rio, já deve dar uma certa atenção para esse tipo de tema. Tá? Vamos tentar agora organizar nosso pensamento aqui e falar da história grega. Em primeiro lugar, é uma história longuíssima. Assim como nós, na história do Brasil, nós categorizamos, nós dividimos a história do nosso país. Teve a fase colonial, teve a fase do Império, e aí dentro do Império teve o primeiro reinado, a regência e o segundo reinado, depois teve a República, aí veio a República Velha, período Vargas, período populista, governo militar e nova república, enfim, tem fases. Lá na história grega, que é uma história muito mais longa que a nossa, também estamos falando de fases. A primeira fase, chamada de pré-homérica. Tá? E aí já é engraçado porque a gente está falando de uma fase se referindo no nome dessa fase a alguém que ainda nem existia, né? É a mesma coisa que uma piada que às vezes as pessoas falam, devia ser muito esquisito as pessoas que não estavam lá antes de Cristo falando, que ano é esse? É 100 antes de Cristo. E quem é esse tal de Cristo? Não sei, só sei que o ano é esse, né? Então é meio anacrônico, a gente está colocando como referência uma coisa que está fora daquele contexto, tá? Mas é o nome que acabou aí pegando fase pré-homérica. Tá? Nos séculos 20 a 12 a.C., a gente está falando de 800 anos de história, é o momento em que se inicia o povoamento da região que a gente chama de Grécia. Tá? E a gente está falando de fase pré-homérica justamente porque a fase que vem a seguir, né, ela é chamada de fase homérica justamente porque a fase homérica é a fase em que vão aparecer dois textos lá na Grécia Antiga, um chamado Ilíada e outro chamado Odisseia. Esses dois textos, de alguma maneira, eles tratam da famosa Guerra de Troia, aquela na qual os gregos fizeram um cavalo de madeira para conseguir entrar na cidade de Troia. Tá? Então, a gente fala aí desses dois períodos pré-homérico e homérico, usando a suposta existência desse Aedo, desse poeta, Homero, como referência. O momento que ele viveu e um pouquinho depois é o período homérico e antes dele era o pré-homérico. O
pré-homérico também pode ser chamado, e você talvez veja isso em algum lugar, e eu acho que fica até mais fácil entender o pré-homérico com esse outro nome. A fase pré-homérica também é chamada de cretomicênica. Não vai caber aqui na minha tela, vocês desculpem, gente, mas é porque minha letra é esquisita, ainda mais com essa canetinha do tablet. Período cretomicênico, tá? Micênico, Creto vem da ilha de Creta, e micênico aqui vem da cidade da polis, não era uma polis tecnicamente, mas da cidade de Micenas. Tá? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse momento creto-micênico. Tá? Deixa eu avançar um pouquinho mais nos demais períodos. Tá? Então, período homérico. Período arcaico é quando surgem as chamadas polis, que é a parte que a gente mais pensa em referência à Grécia e tal. A gente quando começa a pensar em Grécia, a gente já está basicamente falando de período arcaico e clássico. Tá? Polis, você deve estar estranhando aqui a forma de escrita. Polis é o plural de polis. Tá? Em grego, polis é singular e polis é plural. Polis ou polis são as cidades-estado. Essas cidades-estado são aquelas cidades que têm a circunscrição de uma cidade, mas têm a independência e a autonomia de um país inteiro. Grécia Clássica é o período que a gente mais vai estudar, sobre o qual a gente mais vai falar. É justamente o momento em que vão acontecer, por exemplo, as guerras entre gregos e persas, vão acontecer as guerras entre as várias polis gregas, enfim, é o período de maior desenvolvimento. Quando você estiver tendo aulas de filosofia, a maior parte dos filósofos gregos, eles vão ser justamente do período clássico, tá? É o período áureo, é o período de ouro, em que o máximo da religião, cultura, filosofia, economia grega se desenvolve. Dali para frente, a gente tem o período helenístico. O período helenístico já é um período de decadência da Grécia, porque a Grécia ela vai ser conquistada por um povo estrangeiro, os macedônios. Tá? E esses macedônios eles começam a mesclar a cultura grega com a sua própria cultura macedônia, tá? E começam a mesclar a cultura grega com as culturas orientais, porque esses macedônios eles vão começar a dominar o Oriente. A gente está falando principalmente aqui do período de Alexandre o Grande. O período de Alexandre o Grande já é o chamado período helenístico. Percebe aqui que tem relação com aquele termo lá heleno-helênico. Tá? Vamos falar rapidinho de período cretomicênico. Eu não atribuí um slide a isso, tá? Mas eu vou falar bem rapidinho do período cretomicênico. Deixa eu apagar essa bagunça que eu fiz aqui para a gente poder se entender melhor. Tá? Período cretomicênico. A princípio, havia uma ilha, chamada Creta, ela ainda existe, a ilha ainda existe, que começa a se tornar o núcleo inicial da civilização que a gente vai depois chamar de civilização grega. Tá? Quando a gente fala de Creta, a primeira coisa que deve vir à sua cabeça, se você tiver algum conhecimento básico sobre esse momento da história grega, é o mito do Minotauro, é a lenda do Minotauro. Tá? O que é a lenda do Minotauro? Essa lenda do Minotauro, Mino era o nome de um rei, era o rei de Creta, o rei Minos, tá? E Tauro em grego significa touro. Então Minotauro era o touro de Minos, o touro do rei Minos. O que dizia essa lenda do Minotauro? Tá? Essa lenda do Minotauro dizia que o rei Minos ele tinha prometido um sacrifício ao deus dos mares, Poseidon. Tá? E o sacrifício consistia em abater o mais belo boi, o mais belo touro, na verdade, do rebanho de Minos e tal. Aí Minos falou, vou abater o touro mais bonito, um touro branco lindo que eu tenho aqui, em homenagem, em honra do deus Poseidon. Só que na hora de abater o tal do touro, ele fica com pena, ele fica com um certo dó, assim, de falar, poxa, vou abater o meu touro mais bonito e tal. Não, deixa pra lá. Ele acaba não cumprindo a parte dele do sacrifício que ele havia prometido ao deus Poseidon. Poseidon, como uma forma de vingança, então, faz com que a esposa de Minos, tá? A rainha, se apaixonasse pelo touro e tivesse um filho com o touro. É por isso que esse filho da rainha com o touro, ele vai ter corpo de ser humano
e cabeça de touro. Tá? E a gente acabou apelidando, aí, nomeando esse monstro, esse ser monstruoso, de Minotauro. Era um ser tão monstruoso, tão brutal, tão forte, tinha a força de um touro, mas era um corpo até o pescoço humano, e era tão assustador e ao mesmo tempo era tão vexatório, era tão vergonhoso para o rei Minos, que ele manda construir um labirinto, tá? No subsolo, né? No porão do palácio. Ele manda construir um enorme labirinto para lá dentro largar esse ser monstruoso, bestial, para que ele ficasse preso lá dentro, não pudesse sair. E isso ficava escondido lá no subsolo e tal do palácio. Né? Com isso a gente já tira uma característica do período cretense, o período aí em que Creta era essa cidade, essa região dominante da Grécia. Tá? Nesse período cretense, a vida social ela circulava em torno do palácio real. Tá? Você tinha uma mega estrutura, que era o chamado palácio, né, real, e em torno do palácio você vai ter a construção de uma série de oficinas, de teares, enfim, de coisas que são destinadas a abastecer o palácio. Por quê? O palácio é o centro da vida. Você pode pensar assim a princípio, se o rei Minos ele tinha tanta vergonha, né, tanto pudor em relação a esse Minotauro e tanto medo e tal, porque ele não, sei lá, levou esse Minotauro para muito longe, porque ele botou no subsolo do palácio, porque a vida em torno, a vida na cidade cretense, ela circundava ali em torno do palácio. Enfim, eu não vou me aprofundar muito na lenda do Minotauro. Você pode procurar depois a história de Teseu, joga aí no Google, né, como é que o Minotauro foi abatido por Teseu. Teseu, supostamente um príncipe ateniense. Na verdade, nessa época em que Creta estava no domínio ali na Grécia, não existia Atenas ainda. Então, esse acaba sendo um mito posterior, uma releitura posterior, né? Mas ainda assim vale como cultura geral e vale pelo interesse aí que as pessoas podem manifestar na história. Então, procura a lenda de Teseu e o Minotauro. Tá? Só que, em algum momento, essa sociedade cretense ela entra em decadência. Ninguém sabe muito bem porquê. A gente ainda não tem estudos que tenham conseguido definir isso de forma definitiva, de dizer, olha, foi isso. O que se imagina é que foi algum tipo de catástrofe natural que tenha provocado a decadência de Creta. Provavelmente terremotos ou erupções vulcânicas ou alguma coisa do tipo. Creta entra em decadência e vai ser substituída por uma outra cidade, a cidade de Micenas. A cidade de Micenas era uma cidade comercialmente muito importante pela sua localização ali no Egeu e tal. Uma cidade muito rica. E começa a crescer, a se expandir, a ascender como uma cidade muito importante. Só que nesse momento a gente vai ter a invasão de um povo extremamente belicista, belicoso, um povo que está vindo do norte ali da Grécia continental, né? Está vindo ali mais acima da Grécia, e esse povo são os dórios. Tá? Os dórios eles vão dar origem posteriormente aos espartanos. Se você quer saber como é que era um dório, como é que ele vivia, se pensava, se comportava, pensa no que você sabe aí sobre os espartanos, essa coisa de lutar, de fazer guerra, pensa aí na referência que você tem do filme 300 de Esparta, enfim, que você já consegue entender um pouquinho o que são esses dórios. São esses caras que vão invadir a região da Grécia no período em que Micenas estava chegando ao auge. Tá? Então, com essa invasão dos dórios, a gente tem o fim do período creto-micênico, Micenas entra em decadência, a cidade é destruída pela invasão e a gente vai ter a chamada primeira diáspora grega. O que é essa primeira diáspora grega? É um momento em que, devido a essa invasão dos dórios, muitos grupos estavam, muitas cidades, muitas populações estavam com medo desses ataques dos dórios e começam a fugir para os campos, para as regiões rurais, começam a abandonar as cidades. Quando esses grupos começam a fugir para o campo, né, a vida no campo não é fácil, é uma vida muito difícil. É você plantar, colher e obter o seu próprio alimento. Tá? Então, era muito difícil que indivíduos conseguissem sobreviver sozinhos no campo, por um lado. Por outro lado, se a gente estivesse falando de grupos muito grandes indo para o campo, isso também chamava muita atenção dos invasores dórios. Então, para você melhor se esconder, melhor se ocultar de um possível ataque dório, esses grupos eles tinham que ir para o campo, mas eles não podiam formar grandes aglomerações, grandes concentrações. Tá? Então, normalmente, a gente vai ter a formação de pequenos núcleos familiares. Tá? Você vai ter famílias que vão formar comunidades familiares, tá?
e aí pessoas de fora normalmente não eram aceitas, era só aquele grupo ali da família, tá? Que tinha uma relação consanguínea de parentesco, e eles vivem juntos e se ajudam mutuamente e tudo mais. Quem não é da família está de fora. Quando eu falo de família, não é a família nuclear que a gente está pensando hoje. Não é a família papai, mamãe, filhinho e filhinha, né? E mais o cachorro, papagaio e periquito. Eu estou falando da chamada família estendida ou família extensa. O que é família estendida ou família extensa? Família estendida ou família extensa, se você precisar entender isso de um jeito simples, é só pensar quando você e a tua família vão passar o Natal na casa do vovô e da vovó. Sabe quando você e a sua família vão na casa do vovô e da vovó? Que aí vai um monte de primo, vai um monte de gente, vai aquela tia que você nem se lembra que existia, aquele desconhecido que fala pra você, lembra de mim? Peguei você no colo quando você era criança, quando você era pequeno. E você obviamente não lembra daquela pessoa e fica um pouco constrangido de responder que não lembra quem é a pessoa. Enfim, aquele seu parente que pergunta dos namoradinhos, das namoradinhas, enfim, esse grande grupo, né, é a sua família. Não é a sua família nuclear, papai, mamãe, filhinho, filhinha, tá? Mas é a sua família estendida. Inclui primos, inclui tios. Então eu estou falando de uma família aqui na base de umas 50 pessoas, tá? Famílias grandes. Esses grupos familiares é que fogem dos invasores dórios e vão para o campo, fazendo a primeira diáspora grega. E quando eles se organizam no campo, esses grupos familiares eles serão chamados de genos. Tá? Genos. Esses genos, com o passar do tempo, eles vão crescendo. Tá? Essas famílias, à medida que essa invasão dos dórios tenha passado, também nesse período homérico, né, esse segundo momento, que a gente vai ter a chamada Guerra de Troia, é uma disputa dos vários povos gregos contra os troianos, tá? E aí a lenda, o mito fala que os troianos haviam roubado uma rainha, uma princesa grega, a princesa Helena. Inclusive o nome dela não é Helena à toa, né? Ela é Helena porque Helena é o feminino de Heleno. Quando ela recebe esse nome Helena, na verdade, genericamente se está falando grega. Tá? A princesa Helena, a princesa grega. Tá? E ela era considerada a mais bonita, a mulher mais bonita do mundo e tal. Isso também tem um pouco aí desse ufanismo dos gregos, de considerarem que as mulheres gregas são as mulheres mais bonitas, as mulheres helenas são as mulheres mais bonitas. Vem aí essa referência a esse ufanismo, a esse orgulho aí que os gregos têm da sua própria cultura, do seu próprio povo. Tá? Então, a gente vai ter, nesse momento aqui homérico, um momento bastante conturbado, a formação desses genos. À medida que a situação se acalme, se pacifique na Grécia, a gente entra no chamado período arcaico, e esses genos eles começam a crescer, a ganhar importância, as famílias vão começando a alcançar uma certa prosperidade, plantando, colhendo, fazendo comércio, enfim. E a partir de determinado ponto, essas famílias elas já estão tão grandes, já temos aí grupos com milhares de indivíduos, e esses milhares de indivíduos, eles começam a receber os de fora também, os de fora passam a ser aceitos, mas nunca são completamente integrados. A gente deixa de ter uma simples família estendida, extensa, e passamos a ter uma cidade. Tá? Quando chega em um nível de falarmos de milhares de cidadãos, de milhares de indivíduos, a gente já não está mais falando de um gênus simplesmente, de uma família simplesmente, mas de uma polis, ou no plural das poleis. É importante você guardar essa informação, de que a crença que os gregos tinham é que a polis ela tinha uma origem familiar. Os gregos eles consideravam a lealdade à polis um elemento fundamental, porque não era ser leal só ao seu país, era ser leal à sua família. Ser leal à sua polis era ser leal à sua família. Na verdade, por essa visão grega, não havia diferença entre o seu país e a sua família. O seu país é a sua família. Tá? Por isso é que as pessoas tinham essa absurda fidelidade à polis, né? Faziam os maiores sacrifícios aí em prol da sua cidade, porque na verdade isso era o dever de lealdade que cada indivíduo tinha em relação ao seu núcleo familiar. Tá?
No período chamado de clássico, essas polis elas chegaram no auge do seu desenvolvimento, das suas relações comerciais, elas já começaram a se expandir aqui no período arcaico por toda a bacia do Mediterrâneo, inclusive regiões mais distantes como o Mar Negro. A gente começa a ter colonização grega por tudo que é canto ali no Mediterrâneo, inclusive na Magna Grécia, e aí, quando a gente chega nesse momento de prosperidade, a gente dá início ao chamado período clássico, tá? O período de ouro, o período de maior desenvolvimento, e também o período com as maiores conquistas que os gregos vão experimentar. As primeiro guerras greco-pérsicas, se você lembrar da aula de Pérsia e de persas, você vai lembrar que eu fiz essa menção, essa referência, né? Quando os persas começam a enfrentar, atacar os gregos, a gente está justamente na Grécia, chegando no período de maior desenvolvimento, período clássico. Tá? Depois a gente vai ter duas cidades, duas polis emergindo como grandes potências na Grécia. São as duas grandes cidades que se juntaram para combater os persas, mas uma vez expulsos os persas, essas duas grandes cidades elas começam a enfrentar-se entre si, para ver quem vai ser a cidade realmente dominante ali na Grécia. Tá? Quando isso acontecer, a gente vai ter uma guerra civil, uma guerra interna, gregos contra gregos. Isso vai ser a chamada Guerra do Peloponeso, que vai acontecer aqui no período clássico. Com essa guerra do Peloponeso, a Grécia está brigando consigo mesma, uma polis brigando com a outra. Isso provoca um enfraquecimento de toda a Grécia. Os gregos eles acabam gastando a maior parte do seu tempo, dos seus recursos, dos seus esforços, brigando entre si. E eles acabam abrindo com isso espaço para um inimigo vindo do norte, que são os macedônios e que acabam dominando a Grécia toda, né? A princípio com o rei Filipe, e depois o seu filho, Alexandre, acaba expandindo esse domínio macedônico para todo o Oriente e se torna aí o famoso Alexandre o Grande. Tranquilo? Vamos entrar aqui na polis grega. As duas principais polis são Atenas e Esparta. A gente começa falando, aí se você quiser dar uma pausa no vídeo para olhar as principais cidades gregas, enfim, tá aqui, é esse o momento, tá? Mas eu vou avançar um pouquinho mais e vou começar por Esparta. Eu acho Esparta um tema mais curto, mais fácil a gente falar. Tá? Quando você pensar na sociedade espartana, pensa numa sociedade extremamente militarista, militarizada, com altíssima estratificação social. Os indivíduos eles tinham posições sociais hereditárias. Tá? Se o seu pai fosse de uma classe alta, você seria de uma classe alta também. Se seu pai fosse de uma classe baixa, você seria de uma classe baixa também. Então a gente tem uma estratificação aqui em caráter hereditário. Havia a noção de que todos os cidadãos eram servos do Estado. Você não faz o que você quer como você quiser. Você tem certas regras que você precisa cumprir, e isso em prol da sua polis. Tem a ver com aquela noção lá de origem ancestral familiar comum. Tá? E havia a prática de servidão, de escravidão em Esparta. A gente tem aqui uma imagem representando como era Esparta na antiguidade. Tá? Não era uma cidade muito grande, com muitos milhares de indivíduos, mas era uma cidade sem dúvida muito forte. Por quê? Porque havia justamente essa educação militarizada. Tá? O grupo dominante era o grupo dos esparciatas. Tá? Tem gente que chama esses esparciatas simplesmente de espartanos. Esses eram os verdadeiros espartanos. Mas o mais comum a gente falar aí em esparciatas. Os esparciatas eles eram guerreiros descendentes do povo invasor dos dórios que a gente falou lá atrás, que entraram na Grécia no período homérico. Né? Eles eram a camada dominante, eles eram donos de terras e tinham direitos políticos. Qual é a origem provável dessa divisão social em Esparta? Provavelmente havia uma população de outra origem, ou jônios, ou aqueus, ou eólios, enfim, algum outro povo que já vivia naquela região ali do Peloponeso, e quando os dórios chegam e invadem, eles não matam todo mundo, mas eles dominam esses povos, tá? E falam, a partir de hoje, nós dórios somos o grupo dominante, os nossos descendentes serão os dominantes também. E vocês que já moravam aqui quando nós dórios invadimos, vocês vão ser os grupos dominados. Esses grupos dominados vão dar origem a esses periecos. Os periecos eram homens livres, mas eles não eram cidadãos como os esparciatas. Eles não votavam, eles não tinham direitos políticos. Para você poder votar nas assembleias da sociedade espartana, você tinha que ser um esparciata, descendente de Dório. Se você não era descendente dos Dórios, você não tinha direitos políticos. Em geral, esses indivíduos eles faziam atividades econômicas, eles mantinham a cidade de Esparta viva,
Tá? Eles eram os que produziam alimento, que produziam mercadorias e que comercializavam essas coisas. Ou seja, eles eram a base da economia, mas eles não tinham poder político. Era uma sociedade muito injusta, muito desigual, né, em que quem sustenta a sociedade não controla essa sociedade, tá? É controlado por ela. Nas guerras, no entanto, esses indivíduos eles poderiam ser convocados para serviço militar caso fosse necessário. Eles não eram o grupo de elite do exército espartano, o grupo de elite eram os esparciatas, mas eles ajudavam ali a formar um número, né, uma certa quantidade, para você ter um efetivo militar suficiente para enfrentar inimigos poderosos. E o grupo, de fato, sim, sem a menor sombra de dúvidas, é mais degradado, né, o grupo que vivia em piores condições eram chamados zilotas. Os zilotas eram escravos, e eles eram escravos não de um indivíduo, eles não eram escravos do esparciata A ou do esparciata B. Os esparciatas, em conjunto, eram donos do Estado. E os ilotas eram escravos do Estado. Então, todo ilota era escravo de todo esparciata. Qualquer esparciata poderia chegar para um ilota e dar uma ordem para ele: faça isso, faça aquilo. Tá? Em geral, eram os indivíduos que faziam as funções mais degradantes. Se você precisava, por exemplo, de minério de ferro, você precisava fazer mineração é uma atividade muito desgastante fisicamente. Você botava um ilota para fazer, e não um esparciata. Então, vamos lá. Educação espartana. Eu vou falar da educação e paro aqui, tá? E não vou nem entrar muito, detalhar muito essa educação espartana não, porque também não costuma ser objeto de cobrança, tá? A sociedade espartana, ela tinha um costume que, para nós, na nossa sensibilidade contemporânea, parece um costume absurdo, grotesco, violento, pouco civilizado. Que costume era esse? A eliminação dos chamados, dos considerados inúteis. O que eram as pessoas inúteis? Tá? Na visão espartana, e isso é muito doloroso, eu sei que a gente às vezes tem parente que tem essa condição e pensa, poxa, mas que brutal, que violento. Mas era esse o pensamento que os espartanos defendiam, né? Os considerados inúteis na visão dos espartanos eram as pessoas com deficiências físicas. Mas não deficiências físicas adquiridas ao longo da vida. Não é que você é um esparciata, lutou, perdeu um braço e agora você é inútil e vai ser eliminado. Não. São as pessoas que não podem contribuir com a polis. Tá? Então, por exemplo, uma criança que nasça com alguma deficiência, uma criança que nasça com síndrome de Down, com microcefalia, com alguma questão física visível, aparente, essa criança ela era considerada inapta para o serviço militar. Tá? E aí, o objetivo dessa educação era justamente a formação do serviço militar. Então, toda criança esparciata, ela era fisicamente avaliada, e essa é a imagem que você está vendo, aí um grupo de sábios, de homens nessa cidade, né, avaliando uma criança, tá? E você percebe aqui no canto um homem chorando, porque provavelmente o seu filho deveria ter alguma deficiência, né? E por isso deve ter sido condenado à eliminação, e o homem está triste aqui chorando, e esse outro aqui ele está trazendo o seu filho saudável para ser examinado por esse grupo aqui. Percebe que no canto tem umas famílias com bebês, enfim, aqui você tem um casal. Tá? Então, o objetivo dessa educação era justamente ver quem futuramente, quando adulto, estaria apto para a guerra. Uma criança com síndrome de Down, com microcefalia, com alguma má formação física, a princípio não estaria apta para lutar, para participar dos pesados treinamentos militares, enfim. Então, condenava-se essa criança à morte. Essa criança ela era jogada do alto de um penhasco para ser morta. Tá? É brutal, isso eu sei, é muito agressivo, muito violento, mas era esse o pensamento. Na visão dos espartanos, dos esparciatas, o pensamento era o seguinte: os recursos, alimento, mantimentos em geral, são escassos, são muito difíceis de obter, dá muito trabalho para obter. E aí só pode desfrutar, só pode se beneficiar desses recursos, né, quem tem algo a contribuir. E como é que um esparciata contribui? Trabalhando arando o solo, trabalhando na mineração? Não, um esparciata contribui lutando. Então, se um bebê esparciata, né, ele não tem a capacidade de, quando crescer, lutar, ele não vai poder contribuir com a polis. Se ele não vai poder contribuir com a polis então também não tem obrigação de ajudá-lo a sobreviver, de nutri-lo, enfim. E aí você vai dizer, mas e se o pai e a mãe esparciata quiserem manter aquela criança? Aí é que tá, o pai e a mãe esparciata também não trabalham.
pai e mãe esparciata, o que eles fazem é treinar para a guerra, se preparar e tudo mais. Então, o pai e a mãe, eles não tinham direito de decidir se queriam ficar com um filho que tinha alguma deficiência física, porque o alimento que essa família esparciata comia era provido pela sociedade, pelo Estado, pelos escravos do Estado. Tá? Então, era considerado injusto do ponto de vista da coletividade, dos demais esparciatas, que aquela família fizesse o egoísmo de manter uma criança que não poderia contribuir com todo mundo. Ela estaria obtendo, sugando recursos sem poder contribuir com a defesa dessa sociedade. Eu sei que isso é muito agressivo no nosso ponto de vista, mas era mais ou menos essa a lógica e o pensamento que eles mantinham. As crianças eram treinadas desde muito cedo, 6 ou 7 anos, essa criança era retirada do convívio familiar e levada para ser treinada para a guerra, tá? E ela deveria prestar serviço militar por décadas da sua vida. Tá? Só após passadas décadas de serviço militar é que aquele homem espartano, que aquele esparciata, estava liberado e aí poderia contrair matrimônio, formar sua família com uma mulher esparciata, ter filhos, enfim, e manter as futuras gerações. Mas antes disso, né, o homem esparciata ele tinha a obrigação de contribuir aí com a segurança e com a manutenção da polis. Gente, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu encerro por aqui. A gente não acabou Esparta ainda, a gente ainda fala um pouquinho sobre a organização política de Esparta, mas a gente já falou um pouquinho aqui sobre a sociedade. Tá? A gente avança mais esses tópicos aí para frente, mas por hoje é só. Fiquem bem, beijos, abraços e lavem bem as mãos.